Teve um pastor, deixa eu pegar a história certinha aqui. Teve um pastor que há 3 meses, um pastor chamado Joshua Malakela, eu não sei dizer o nome dele, infelizmente, que é esse pastor aqui, ó, vou colocar a imagem dele na tela, que há 3 meses, num podcast, num programa de entrevistas no YouTube, ele fez a seguinte declaração, tá? E essa declaração foi que ele tinha tido uma conversa com Jesus. Então Jesus veio para ele em sonho. Nesse sonho, Jesus disse para ele que o arrebatamento ia acontecer entre os dias 23 e 24 de setembro. Não sei se vocês sabem, mas hoje é o dia 25 de setembro. Então esse pastor deu essa declaração há 3 meses, dizendo que o arrebatamento ia acontecer. E aí ele gerou um fenômeno muito interessante, que eu achei muito legal, é que as pessoas começaram a se preparar para o arrebatamento. E isso gerou uma trend no TikTok. Então, só para vocês terem uma ideia, no último mês, mais de 300 mil postagens foram feitas com alguns teores. Então, desde pessoas explicando o que é o arrebatamento, mas existiram 2 tipos de conteúdo que me chamaram a atenção. O primeiro tipo de conteúdo é um conteúdo do TikTok, que é 5 coisas para você fazer antes do arrebatamento. Então, existiu esse tipo de conteúdo. Então, é muito foda a gente perceber como a galera transformou isso em conteúdo. E como esse conteúdo teve milhares de visualizações. E teve um comentário aqui da Thaís que eu quero ler porque esse comentário é muito foda. Nossa, eu tô lendo uma ficção científica muito boa que versa sobre sonhos. A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin. A Ursula Le Guin é, na minha opinião, uma das top 5 autoras que eu já li na minha vida. A Mão Esquerda da Escuridão é da Escuridão? Agora eu não lembro. É da Escuridão, Lara? A Mão Esquerda da Escuridão. A Mão Esquerda da Escuridão é um livro simplesmente absurdo. É absurdo. Esse livro é absurdo, assim. Ela escreve muito, muito. E esse livro é bizarro, assim. Esse livro, a gente tinha um clube do livro aqui no Blá Blá. E esse livro a gente leu e esse livro é absurdo, tá? Então, eu sei que eu fugi da temática arrebatamento, mas é isso, tá? Então tá. E aí eu li essas notícias das pessoas Os Contos de Terramar é foda também, Vinícius. Eu recomendo que vocês leiam tudo dela. E aí foi muito curioso porque começou a ter esse tipo de conteúdo. Então o conteúdo das pessoas falando top 5 coisas para você fazer antes do arrebatamento. Eu tava vendo um vídeo de uma moça falando: deixa o seu celular carregado. Porque a hora que você estiver sendo arrebatado, você pode mandar mensagens por celular. Eu só não fiquei sabendo se no arrebatamento conseguiria falar. Se isso poderia continuar acontecendo quando ela fosse para o céu. Porque o conceito do arrebatamento, ele parte do princípio que existe um céu físico, inclusive, né? Que você está sendo levado fisicamente, né? Você está sendo arrebatado. Daí teve um outro comentário muito foda que foi... Não é blipado, não. Que ela falou assim, ó... Quando você estiver sendo arrebatado, isso é uma das dicas. Não olha para baixo se você tiver medo de altura, porque você vai estar sendo erguido aos céus, né? Você vai estar sendo levado aos céus, e a hora que você estiver sendo levado, você pode ficar com medo de altura. Então só olha para cima, senão você vai ficar com medo, e aí você vai estar olhando para o divino, sei lá o quê. Então esse foi o primeiro rolê do arrebatamento que eu achei muito louco, que são as dicas, né? Então como que você vai ser levado aos céus. E aí a segunda parte que eu acho muito louca é que teve um monte de gente que começou a se preparar para o arrebatamento vendendo as coisas. Então começou a ter em algumas comunidades mais radicais de determinadas correntes religiosas, a galera falando assim, ó, se eu vou ser arrebatado, eu vou começar a preparar as coisas para a minha ida. Então começou a vender os móveis, começou a vender carro, começou a vender casa. E o que é mais importante é que, uma vez que eu vou ser arrebatado, eu não vou precisar de nada disso. Então as pessoas começaram a doar o dinheiro, começaram a dar as coisas que tem, porque não vão precisar. Eu achei muito curioso uma mulher que ela escreveu tipo um manual e colou. Sabe quando você vai em alguns Airbnb, tem um manual de uso
da casa ou do apartamento colado no balcão da cozinha. Então, desliga o gás, liga o gás, a senha da internet é tal. Então ela fez a mesma coisa, mas só para preparar as pessoas que não foram arrebatadas. Porque isso é uma coisa muito importante, assim. Então, de onde vem essa história, de onde vem essa ideia do arrebatamento? Então, essa ideia do arrebatamento, ela é formalizada no século XIX por um pastor. Deixa eu voltar aqui, pegar o nome dele. Ele reinterpreta um texto da Bíblia. Então, o que ele faz? Ele pega um texto da Bíblia e ele reinterpreta de maneira que existiriam dois momentos em que esse arrebatamento, em que a vinda de Deus aconteceria, tá? Então, o nome desse teólogo é John Nelson Darby, e no século XIX ele criou um tipo de volta de Deus para a Terra. Então, ele separa a volta de Jesus da volta de Deus. E ele coloca que nesse primeiro momento, que ele chama de arrebatamento, as pessoas seriam meio que sequestradas por Deus antes. Então é tipo um pré-julgamento. Uma coisa que é importante a gente entender desse pré-julgamento, desse arrebatamento, é que ele não é consenso entre todas as regras, todas as leis judaicas ou entre todas as leis cristãs. Então, por exemplo, católicos não acreditam no arrebatamento. E por que eu coloquei judeu na história? Porque você tem o judaísmo cristão, que você tem a mesma história sendo contada, só que uma delas pega Cristo e coloca na jogada, e todas elas têm o Apocalipse, tem o final do mundo, que é a volta de Deus na Terra e o julgamento das pessoas, né? Então é muito interessante que ele faz essa separação. Por isso que as pessoas que acreditam no arrebatamento e que acreditam que vão ser salvas, elas estão preparando o mundo para o que vai acontecer depois do arrebatamento. As pessoas vão ser arrebatadas, uma parte delas vai embora e a outra parte vai ficar esperando o Armagedon. Então, para essa corrente religiosa, o arrebatamento não é o Armagedon. Então você teria alguns sinais de que o arrebatamento estaria acontecendo, mas ele é diferente do Armagedon. Então lá em 1930, eles vão pegar essa ideia do arrebatamento a partir de uma releitura de um texto, em que eles fazem a separação entre Jesus e Deus. Então que Jesus voltaria no momento, Deus voltaria no outro momento e arrebataria as pessoas, tá? Então é uma das possíveis interpretações que podem acontecer. E aí essas pessoas puras que seguem a religião e tudo mais seriam arrebatadas. E aí o que eu acho muito interessante, eu acho muito legal dessa história é que você tem que se achar muito para achar que vai ser arrebatado, né? Você é uma pessoa muito especial para imaginar que você vai ser arrebatado em vida e vai ser elevado aos céus em vida, e que outras pessoas não vão ser. Você é uma pessoa muito pura que segue muito as coisas. Então tem essa parte do arrebatamento que eu acho muito interessante, porque meio que você não sabe se você vai para o céu ou não, se você vai ser arrebatado ou não, sei lá, qual é o conjunto de regras que determina se você tem essa, como o Jairinho disse aqui, essa pureza moral para ir para o céu. Mas teve uma galera que achava que tinha essa pureza moral para fazer isso. Essa não é a primeira vez que um pastor vem dizer que vai acontecer qualquer tipo desses arrebatamentos. Então, historicamente, existe uma série de momentos e de pessoas que vão falar: o arrebatamento vai acontecer, os extraterrestres vão vir te buscar, e aí você tem aquelas seitas malucas que as pessoas pegam e cometem suicídio coletivo porque isso é parte do processo para sua alma ser levada. Então não é a primeira vez que isso acontece, não é o primeiro momento da história em que um conjunto de pessoas faz um processo desse. Mas o que eu achei bastante engraçado é que é uma das primeiras vezes em que você tem um uso de redes sociais de pessoas que estão acreditando que vão ser arrebatadas e que não estão sendo. Então eu acho muito interessante o momento histórico que a gente está vivendo. Um cara foi no YouTube falar que o arrebatamento ia acontecer, e aí é super importante a data que ele escolheu. A data que ele escolheu, ela é próxima de um evento do Ano Novo Judaico,
que também tem essa questão das trombetas, então teria as trombetas que chamariam a atenção. Essa declaração no YouTube fez com que as pessoas também publicassem em suas redes sociais que elas seriam arrebatadas também. Então eu acho muito interessante esse processo, tá? E tem esse processo de reinterpretação. Então, da onde vem isso? Vem da primeira carta do apóstolo Paulo, que ele coloca assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois ele prossegue, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Ele fala isso no texto que ele coloca. E aí o que é muito interessante é que aqui na frase ele separa, né? Então, porque o Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui é o ponto. Por quê? Porque para uma parte das pessoas que seguem Cristo, isso é um evento só, e para outra parte das pessoas que não acreditam em Cristo, isso é outro evento. Então, parte das pessoas falam que o arrebatamento vai acontecer com quem está vivo, que é o que essas pessoas essa semana acreditaram, e isso é uma metade da história. Isso vai acontecer até antes do Apocalipse. E a outra parte fala que é tudo junto. Então, as pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar, e inclusive no catolicismo você tem a ressurreição da carne acontecendo, no cristianismo em geral, a ressurreição da carne acontecendo, e no judaísmo também, e aí você também tem essa parte do arrebatamento de quem está vivo. E aí o que esses caras fazem é que eles separam, tá? E aí acontece outro fenômeno bem legal. Eu vou abrir a foto aqui, ó. Teve gente que pediu a conta, tá? Teve gente que pediu a conta. E aí eu vou abrir uma foto aqui que é muito interessante, que é essa aqui, ó. Porque acontece o seguinte, você tem esse cara, ele fala, Cristo veio falar comigo, e quando ele fala que Cristo veio falar com ele está usando essa figura de autoridade de Cristo para falar com ele, e para dizer que o arrebatamento vai acontecer, só que aí chega no dia 23 e 24 de setembro, o arrebatamento não acontece. Então você tem as pessoas que se prepararam para o arrebatamento que vão se ferrar, porque tem uma postagem aqui que nessa postagem tem duas frases que eu adoro. E aí você tem um outro problema. Pô, eu acreditei no arrebatamento e aí o cara lança um vídeo no TikTok dele, que eu vou colocar só uma imagem aqui na tela, e ele fala, errei rude, errei feio, tá? Eu acho que isso é o mais engraçado dessa história. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, vou colocar as imagens aqui, ó. E eu acho isso aqui genial. Então esse aqui é o tal do pastor. Então ele está pedindo desculpa. Errei rude, errei feio. E aí uma coisa que eu acho muito engraçada é que esses caras não têm o menor pudor. Então é o errei rude, errei feio, mas o arrebatamento vai acontecer. Vou acertar a data na próxima. E aí tem a segunda, que é essa moça aqui, que ela fala, você não foi raptured, é o arrebatado. E agora você tem que se preparar para o trabalho. Porque é isso, né? O arrebatamento não aconteceu e dia 25 chegou. E aí eu queria entender se a pessoa foi trabalhar imaginando que o arrebatamento ia acontecer entre o 23 e o 24. Porque ele fala, podia ser no 23 ou podia ser no 24, tá? Então é muito engraçado, é muito curioso, porque tem o dia depois. E de novo, como isso aconteceu outras vezes na história, tem o dia depois para todo mundo. Então o pastor falando, meu Deus, errei rude, e a galera que seguiu o que ele falou, falando, e agora, o que eu faço se eu não tenho mais casa? Se eu vendi o sofá da minha casa? Se eu dei o sofá da minha casa embora? O que eu vou fazer? Então, isso não aconteceu pouco, e é muito engraçado como isso acontece muito nos Estados Unidos. Os caras são peritos nesse tipo de coisa. E aí tem o dia depois do amanhã, como lembrou o Guilherme bem aqui, o que a gente faz? E aí errou o cálculo, vai acontecer, não vai acontecer o arrebatamento, o que tá rolando agora? Ou deu merda, errei, foi mal, o que a gente faz? Tá? Então eu acho muito interessante a gente ver esses fenômenos. O primeiro é o fenômeno da força religiosa, como a religião tem a capacidade de moldar. E isso não é uma novidade, isso é só mais um exemplo de moldar o comportamento das pessoas, como as pessoas alteram os seus comportamentos, alteram a sua vida em função da religião e tomam decisões baseadas no que outras pessoas, e isso
confere um poder muito grande para essas pessoas que são capazes de fazer. A gente vive um momento assim no Brasil hoje, quando você tem pastores extremamente poderosos determinando quem vai ser ou não o presidente da República, ou tentando influenciar em como um julgamento de um presidente golpista vai acontecer. O Malafaia está todo dia na internet fazendo isso, e como as pessoas podem ser ingênuas ao ponto de acreditar realmente nisso. Eu acho que é uma evidência da necessidade que a gente tem de acreditar em alguma coisa. Então, eu acho muito interessante a gente ver esse fenômeno. E o terceiro ponto que eu já citei, que é a ideia de, cara, como as redes sociais permitem que as pessoas exponham a vida delas desse jeito. Então, eu acho que é uma conjunção de fatores que dizem muito sobre o que está acontecendo. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma outra imagem de conversas que as pessoas acham que estão falando sério. Então, olha só a dúvida das pessoas, e olha como isso deve ser angustiante às vezes, tá? Então, olha só isso aqui, ó. Essa é uma das pessoas falando sobre o arrebatamento. Isso aqui tem 900 comentários, tem não sei quantas mil curtidas que eu não consigo ver aqui. E a pergunta que a pessoa está fazendo é o que vai acontecer com os pets? O que vai acontecer com o meu cachorro? Eu vou ser arrebatado? E o que vai acontecer com o meu cachorro? Eles vão ficar para trás? E o que a gente pensa sobre isso? Então é muito louco a gente olhar e pensar que as pessoas estavam a sério acreditando que isso ia acontecer, certo? Mas tem um outro fator que eu queria colocar aqui para vocês que é muito importante nessa discussão, tá? E aqui eu vou ter uma conversa muito séria com vocês. Existem pessoas que dizem, inclusive, e essa é uma explicação, aqui eu vou até tirar os óculos, e eu quero olhar no olho de quem está assistindo esse vídeo e ter uma conversa muito séria com vocês. A primeira conversa muito séria é que eu estou precisando trocar de computador, então se vocês quiserem apoiar a troca do meu computador, clica aqui do lado e manda um Pix para me ajudar. Meu computador está morrendo, eu preciso da ajuda de vocês, então clica aqui, mas agora é sério. Existem pessoas, vou olhar no olho de vocês, que dizem que nós somos grandes ridículos, eu, você, que a gente está achando graça nessa história. Porque o arrebatamento já aconteceu. O arrebatamento é uma realidade, só que ele já aconteceu. Ele aconteceu lá atrás. O arrebatamento aconteceu há 500 anos. O arrebatamento aconteceu lá para trás. A gente é o que sobrou. A gente é o que sobrou. Então, você é um filho do que acontece com o mundo depois que todas as pessoas vão embora. É por isso que o mundo tá essa caca do jeito que tá. Então o arrebatamento não ia acontecer ontem ou anteontem. O arrebatamento já aconteceu. E aqui é o que restou. Então não adianta achar que vai ser arrebatado agora. Cristo já veio, agora é só no Apocalipse. Agora é só no Apocalipto. Agora é só quando acabar tudo. Aí quando acabar tudo, aí Deus vai voltar de novo e aí vai pegar quem viveu em Cristo. Mas as boas pessoas já foram arrebatadas. E a hora que você olha para o lado, a hora que você olha para essa corja que está nesse chat aqui, a hora que você olha para esse gordinho que vos fala, você tem certeza disso. Não tem arrebatamento parte 2. Não tem. É só no Apocalipse agora. Perdeu a oportunidade. Não tem arrebatamento parte 2. É só no Apocalipse, certo? É só lá que isso vai acontecer. Então, deixando bem claro para todo mundo que essa história de Apocalipse vai acontecer no futuro, mas o arrebatamento já aconteceu. Agora a gente está aqui só sobrando o eucalipto. Exatamente, Ana Laura. Então é isso. Eu não estou falando mal de vocês, Lucilene. Eu não estou falando, eu estou colocando todo mundo no mesmo balaio. Eu estou colocando todo mundo no mesmo balaio, certo? Apocalipse 2, o inimigo agora é outro. Ou o inimigo agora é o Emílio. Então é isso, gente. Eu achei muito engraçada essa história, achei muito boa. Eu vou gravar o meu videozinho de 1 minuto aqui com essa piadinha, com essa piadola que não é uma novidade. Sério, irmão Emílio, sério. Eu vou fundar nossa religião. Fundarei nossa religião. Deixa eu pegar aqui, porque daí eu não ia precisar ficar pedindo ajuda para comprar um computador novo, né? Se eu tivesse uma religião minha, eu teria resolvido os meus problemas, tá? Então vamos lá, videozinho de 1 minuto, vamos gravar.
Gente, era essa palhaçada que eu queria falar com vocês hoje. Eu vou pedir duas coisas. Eu vou pedir, em primeiro lugar, para quem está assistindo, agora tem 420 pessoas assistindo. O... A Lara falou, eu pedia uma semana de atestado. É isso mesmo. Clica todo mundo no link da Insider. Então, creators.insiderstore.com.br/blablalogia. O link da Insider está aqui embaixo. Clicando no link da Insider, vocês já ajudam o Blá de graça para que a Insider continue gostando da gente e me patrocinando com camisetas e bermudas e cuecas incríveis, tá? Além disso, se você precisar de uma cueca, de uma camiseta, de uma roupa mais neutra, entra aqui na Insider e compra o seu produto, tá? Se você clicar no link, você já vai ter desconto automaticamente, ou você pode usar o cupom Blablalogia. E quando você for arrebatado, você pode estar com as suas bolas, com a sua pepeca, ou com o que você quiser ter, afagadas pelas roupas da Insider. Imagina você que está assistindo chegando no céu confortável, você sendo arrebatado de maneira deliciosa com as roupinhas da Insider. Imagina Deus perguntando como você está e você falando, meu bumbum está acariciado por esse tecido maravilhoso da Insider. Imagina, seria espetacular. Então clica no link, entra e acessa lá. E se você quiser comprar algum produto, aproveita e usa o cupom Blabalogia, porque isso mostra para a Insider que o nosso canal é legal, que os nossos seguidores são legais e que vale a pena continuar patrocinando o Blá, porque daí o nosso projeto continua funcionando direitinho, tá? Então compre as cuecas, compre as camisetas, eles têm produtos dos mais diferentes tipos, eu garanto que eu gosto, são produtos que eu uso, são produtos que eu dou de presente, eu dou pro Márcio tá aqui. A Leti falou, seja arrebatado de Insider e fique eternamente confortável. Meu Deus do céu, que papo maravilhoso. Então o Márcio tá aqui no chat, já dei roupa da Insider para ele, já dei cueca da Insider pro Márcio Errara. Perguntem para ele se não é delicioso. Então clica aqui no link e comprem os produtos, se vocês precisarem, tá? Isso é uma coisa super importante. Precisa de camiseta? Considere comprar da Insider. Eu quero comprar uma camiseta preta. Pô, essa camiseta aqui já tem mais de 2 anos, continua deliciosa, pretinha, lindinha, sem bolinha. Então vale a pena comprar, tá? Então só de clicar no link vocês já nos ajudam. Só de clicar, todo mundo clicando no link, entra aqui. Olha o Matheus falando que eu dei uma cueca usada da Insider pra ele. Pô, aí é difícil, cara. Aí é difícil. Agora eu vou explanar. Hoje eu tô livre, leve, solto. Era isso que eu tinha pra falar hoje. Eu sou Emílio Garcia. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. E não esquece que você pode apoiar financeiramente o canal através do nosso Pix. Então pague um suco de laranja para o gordinho, tá bom? Falou, valeu e tchau.